todo dia tem diversão, meu bem. Obrigado, Sidônio. Obrigado, Sidônio. Obrigado, Sidônio. Mais um dia importantíssimo para os brasileiros, porque temos aqui a fala do nosso grande presidente Canabrava. Valeu, Sidônio. Estamos aqui, mais um lugar, né? O presidente ele está num périplo, está perambulando por aí, sempre no mesmo modelinho. Sidônio desenvolveu um modelinho, mesmo cenário, mesma disposição da plateia, mesma disposição da claque e os políticos que vão junto. Hoje tem um convidado especialíssimo. Isso aqui é o encontro da indústria da construção. Construção que mostra o desenvolvimento do país. Quando o país está com muitas obras, tu sai por aí, tu vê muito canteiro de obra, né? É sinal que o país tá bem, tá mandando bala. Então ele foi lá hoje, é um stand-up comedy uh, que está circulando por aí, stand-up comedy do Canabrava, não é o do Tom lá, do Tom Cavalcante, é o outro Canabrava. Ele tá aqui, ó, tô escondendo ele, tá aqui lá naquele cantinho lá, ó, deixa eu até já ficar pequenininho. Olha, nesse vai ficar, eu vi uma parte, eu nunca vejo todo, eu gosto de ser surpreendido também, mas a parte que eu vi é surpreendente. O que fica cada vez mais comprovado para a tristeza é que nós temos uma pessoa no comando do país que não tem absolutamente nada para falar. Ele não é que não tenha nada de sério, ele não tem nada para falar, ele não tem nenhum plano, ele não tem nenhum projeto e não tem capacidade mais nenhuma. Ele repete o que ele já disse nas outras vezes, as burradas que ele diz de novo. E ele não tem o que dizer, está vindo na hora. Isso eu quero já dizer que vai ser de improviso, tá? Ele faz o início, ele é uma introdução, assusta a gente, parece. Não, é totalmente de improviso e ele arregaça. Ele arregaça para cima de tudo, para cima do Trump, tudo. Ele vai muito para cima do Trump. Claro que o amor dele não podia ficar de fora, também tem referências ao amor dele, mas principalmente ele mostra isso. Ele fala uma besteira atrás da outra, ele fala um lugar comum atrás do outro, ele fala coisas óbvias. Nós precisamos respirar, senão nós vamos morrer. Esse país vai dar certo, porque eu quero, porque ele não mostra nada, não existe nada. É incrível, isso é incrível. Quando tu compara esse homem com os outros governantes, gente, é difícil. Não, olha, na história do mundo, eu acho que não teve alguém tão incapaz. Eu não estou brincando, porque eu estou vendo ele todos os dias. Estou me dando o trabalho de reagir todos os dias que tem o cara falando. Eu venho aqui e eu estou ficando impressionadíssimo como é uma pessoa que não tem nada a dizer e erra. Bom, o idioma então e as palavras. Vamos ver. Vamos começar a diversão. Vamos lá. Espero que esteja já no lugar certo. Ali está o escravo dele, né? O único seguidor que ele tem. Nunca vi uma pessoa ter. Já deu um toquezinho ali, né? Tu viu que ele já mandou. É um cara também, nunca vi ninguém tomar água, tanta água. Já disse, Paul McCartney faz show de 3 horas, não Eu toma um gole. Olha lá, começou a diversão. queria dizer para vocês da minha alegria de participar mais uma vez Nós aqui. encontro da construção civil brasileira. Setor da indústria, que a gente descobre quando um país está crescendo economicamente. Foi o que eu falei. Quando a gente desce no aeroporto e vai para a cidade e a gente vê uma quantidade enorme de gruas levantando material para o crescimento do país. E com o crescimento do conhecimento científico e tecnológico,
Hoje, o crescimento do conhecimento científico e tecnológico, Mais uma vez. o crescimento do conhecimento científico e tecnológico, Eu sou bem. hoje vocês estão dando uma demonstração de que esse setor continua e por muito tempo será um setor de ponta nesse país. Até porque falta muita coisa para a gente fazer. Opa. Eu queria, cumprimentando o companheiro Renato Correia, presidente da CEBIC, cumprimentar todos os empresários aqui presentes, cumprimentar o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, cumprimentar... Esse que eu queria dizer, tá aqui, ó. Que o presidente do STF está fazendo aí? Que o presidente do STF está fazendo aí? Que mistureba é essa? Esse homem tinha que estar quietinho, socado, calado, não aparecer, trabalhando lá, porque eles estão sempre, eles levam tudo agora para o STF, é tudo o STF que julga, que analisa, que legisla. O que esse homem está fazendo aí? Que mistureba é essa? Hein? Perdeu Mané? Hein? Perdeu Mané? O que tu está fazendo aí, rapaz? Os meus ministros que falaram aqui, cumprimentar os deputados. Deputado. Dizer para vocês Deputado. que eu estou decidido a abolir a nominata, porque a nominata leva muito tempo e o cara quer controlar o tempo em 5 minutos. Eu na verdade, adotei esse critério de 5 minutos pelo seguinte. Normalmente, no Brasil, a gente fala de improviso e a gente fala quanto quer e muitas vezes a gente fala para terminar e para concluir e para terminar e nunca termina e nunca conclui. E às vezes a gente se alonga demais. O que esse bicho tem ali aqui na sobrancelha, hein? Esperar fechar de novo ali. Ele tá com alguma coisa na sobrancelha. Será que tomou uma... Caiu de novo? Só caiu de frente dessa vez? Será que caiu? Ou tá fazendo a sobrancelha? Cadê a Esbanja? Tá fora do país? Não tá aí, né? Não tá indo, hein? Não tenho visto ela. A última vez que eu vi foi ela lá no Xingu, mandando os índios calarem a boca lá. Foi a última vez que eu vi. Quando o presidente, comecei a viajar para participar do G7, para participar do G20, para participar dos BRICS, e todas as reuniões, ninguém, por mais importante que seja o presidente, ou da China ou dos Estados Unidos, ninguém fala mais que 5 minutos. É de 4 a 5 minutos. Então você escreve um textozinho e coloca só o essencial. Cadê o S do minuto? Por que tu mata? Tu não tem dó do plural, rapaz? Plurofóbico. Esse cara é plurofóbico. Do pressuposto de que o importante é o principal, o resto é secundário. A gente consegue fazer as coisas bem feitas. Esse pensamento o textozinho coloca só o essencial. O essencial é só... Como é que é isso? Desculpa. Minuto. É de 4 a 5 minutos. Então você escreve um textozinho e coloca só o essencial, partindo do pressuposto de que o importante é o principal, o resto é secundário. A gente consegue fazer as coisas frase foi essa? bem feitas. O importante é o principal e o resto é secundário. É sensacional. Um textozinho e coloca só o essencial, partindo do pressuposto de que o importante é o principal, o resto é secundário. A gente consegue fazer as coisas bem feitas e dizer aquilo que a gente quer dizer. Vamos ver. E hoje eu estou prejudicado. Prejudicado porque já falou primeiro o presidente de vocês. Depois falou os ministros da cidade, o ministro da Casa Civil, o ministro da Fazenda, falou o presidente da Casa, todos falando o que estou escrito aqui no meu discurso. Então, na verdade... Isso foi bom. Isso é muito bom para nós, porque aí ele não vai ler. Botar no discurso, ele não quer ler. Ele quer falar. Parece que eles trabalham, aquelas coisas assim que tu fica assim, ele vai falar, será que vai falar o que eu vou falar? Aquelas coisas, né? Vai vindo a roda, assim, todo mundo tá falando. O que eu vou falar agora? Todo mundo já falou. Não tem como não gostar desse cara. Tô mentindo. Contém ironia. Fala. Cala a boca. Vai falar. Companheiro Renato, eu poderia falar, eu fico com o discurso do Renato e tá bom. Mas eu queria só lembrar vocês de uma coisa. Agora vai. Muito claro, eu queria marcar isso aqui com vocês.
Vocês estão lembrados que há pouco tempo atrás a gente tinha um processo eleitoral nesse país. E eu cansei de dizer para vocês que tinha algumas... O que tem na sobrancelha dele? Só um pouquinho. Só ver nesse país. Tem uma porcaria ali, né? O que tem ali? Deixa eu ver se consigo aumentar só um pouquinho. Peraí. Peraí. Fazer um troço aqui. Depois a gente volta. O que tem nessa... Botaram um silicone ali? O que é aquilo ali? Tá amassado aquilo ali, não? Tá com problema. Deu problema ali naquele negócio ali. Não sei o que é, mas deu problema. Tá, deixa eu retornar aqui. Vocês lembram que então... Vamos lá, tá. Acho que aqui tá bom? Tá bom. Desgraça. Para você de uma coisa. Vai. Muito claro, eu queria marcar isso aqui com vocês. Pois não. Vocês estão lembrados Marquemos. que há pouco tempo atrás a gente tinha um processo eleitoral nesse país. E eu cansei de dizer para vocês que tinha algumas coisas que precisariam ser colocadas em prática nesse país para que esse país pudesse dar certo. Esse país, ninguém consegue governá-lo com bravata. Já não deu certo durante muito tempo. Esse país, ninguém consegue governá-lo com mentira, porque já não deu certo. Começou o problema, né? O problema dele psicológico é muito na cara. Tudo de que ele é acusado, bravata, mentira, um serial liar, um mentiroso em série, que nunca consegue ficar sem mentir, aí ele é obrigado a trazer isso como se fosse um tema sério dos outros, não dele. Isso é sensacional. Isso é mágico. Vamos de novo. Governá-lo com bravata. Já não deu certo durante muito tempo. Esse país, ninguém consegue governá-lo com mentira, porque já não deu certo também. E é preciso que a gente encontre homens e mulheres, empresários e trabalhadores de todos os setores, para a gente definir que país que verdadeiramente a gente quer. Está perdido, não sabe o que vai falar. Somente nós podemos definir. Está perdido. Eu dizia para vocês, olha, nós precisamos ter um país em que a gente tenha, primeiro, estabilidade política. O país precisa voltar à civilidade civilizatória. Para que a gente possa decidir... Vai. Civilidade civilizatória. O país precisa voltar à civilidade civilizatória. O país precisa voltar à civilidade civilizatória. Para que a gente possa decidir que país que a gente quer construir. Depois desse país tem que ter estabilidade jurídica. Ninguém pode ser pego todo dia de surpresa com alguma novidade que acontece em algum lugar desse país, no Congresso, no Poder Executivo, no Poder Judiciário. É preciso que a gente tenha essa estabilidade jurídica. Mas é preciso que a gente tenha também estabilidade econômica. Vocês não podem levantar demanda dizendo o juros vai subir, o juros vai descer, a economia vai cair, vai crescer, o crescimento vai ser 0,5%, vai ser 1%, vai ser 2%. Ele está falando que o ministro da Fazenda dele está ali, o Tachad está ali, ele falou da parte da justiça e da segurança jurídica. O presidente do STF, principal corte, está ali, que é o que estão perturbando toda a segurança jurídica do Brasil. A economia, toda essa insegurança, é o Tachad que está ali. Tu está falando direto com as pessoas que tratam disso. Bonitão. A economia vai cair, vai crescer, o crescimento vai ser 0,5%, vai ser 1%, vai ser 2%. Olhando para cima? Todo dia vocês acordam com essas notícias. Não pode. E a cabeça de vocês funcionam a partir da notícia que vocês recebem. Se fala bem da economia, vocês se sentem encorajados. Eu vou colocar o meu dinheirinho para fazer investimento. Mas se fala que não vai dar certo, você fala, eu vou me retrair. Esse homem não tem o que falar, é o que eu estou dizendo. Ele está falando qualquer coisa. E se a gente caminhar para frente, nós vamos chegar ali na esquina. Mas se a gente caminhar para trás, nós não vamos chegar ali na esquina, na frente. Né? Ele está dizendo uma coisa assim. Se eu mergulhar, eu não posso ficar respirando. Mas se eu mergulhar
com um tubo de oxigênio, aí eu posso respirar. Parabéns. Vou investir agora porque tal pessoa está dizendo que não vai dar certo. E é importante que a gente tenha clareza de que nós precisamos de estabilidade econômica, nós precisamos de estabilidade fiscal, nós precisamos de estabilidade social e nós precisamos de previsibilidade. Consegui Todo dizer. mundo precisa Treinou. de previsibilidade para Opa! fazer no começo do ano. Todo mundo precisa de previsibilidade para fazer no começo do ano as contas e os projetos do que vão fazer durante o ano inteiro. Contas E e aí projeto. é inexorável a necessidade da construção de uma parceria de honestidade entre o governo e a sociedade brasileira, entre o governo e o poder legislativo. Entre governo. Se a gente brinca de enganar, achando que a gente pode dizer o que a gente quiser, porque não vai acontecer, porque vai acontecer, sabe, não dá certo. Esse sincericídio total. Ele tá falando dele. Ele tem essa necessidade de botar para fora isso. Vamos de novo. Vai. Fala, querido. Que a gente pode dizer o que a gente quiser. Parei. Se a gente entre o governo e o poder legislativo. Entre governo? Agora. Se a gente brinca de enganar, achando que a gente pode dizer o que a gente quiser, porque não vai acontecer, porque vai acontecer, porque não, sabe, não dá certo. Esse país não pode ser, sabe, vítima de um cavalo de pau. Não pode. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Foi. Eu não sei o que vocês pensam. Quer saber? Mas eu acho que não vai dar certo. Tá, merda. Vai falar mal do Não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Por que o mundo não existe? Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é Então, é porque é o seguinte, é muito complexo. Eu preciso ouvir de novo. Eu sei que é chato voltar, mas eu preciso ouvir isso de novo, porque é muito complexo. Todo país quer ter soberania, tá? O Trump quer se meter na tua soberania, eu não entendi. O Trump não quer deixar tu ter soberania? É isso que ele quis dizer? Não sei. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Ele adora isso. Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso defender o livre comércio? Continua. Quantos anos vocês ouviram passar dizendo que era preciso ter globalização, que era preciso combater o protecionismo? O livre comércio continua existindo. Agora o cara está querendo equiparar, porque dele, o Brasil, inclusive, cobram muito imposto, muita taxa para os produtos dele. Ele está querendo equilibrar e está querendo agora negociar, tá certo? Porque ele está vendo os interesses do país dele. Tu, o sobrancelha cortada, tinha que fazer a mesma coisa, te preocupar com o teu país, com o bem-estar do teu país. Mas não, né? Tá loteando o nosso troço aqui. Os chineses estão adorando. Tu acha que o Trump vai ficar feliz? Tu entregando nossa tabela periódica aí para os caras? Não. Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. Quem? Quando o Thatcherismo. Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra. Quem? Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos Thatcher? 80, combateu o protecionismo. Não, clique de novo. Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau. Em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Não, cara, ele não está fazendo isso. Ele está ditando regra para o país dele. Isso, National Kid. National Kid. Ele está ditando regra para o país dele, irmão. Vai lá. Cavalo de pau. Em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Não.
Eu tenho em dizer para Mas vocês ele é poderoso, ele pode. Ele que pode pode. não dar certo. E por isso é importante que nós, Ele, brasileiros, cara, vamos fazer o man- seguinte, não vamos falar isso pra ele. Ninguém fala isso que ele vai ter um troço. Ele não vai. Cara, não faz isso. Ele vai ficar muito depressivo sabendo que tu pensa isso. Ah, não fala, não fala. Vamos tentar não espalhar isso. O que tu acha isso? mantenhamos o equilíbrio para que a Equilíbrio. gente tome decisão com base nas nossas realidades, Nossa, para que a gente defina o projeto de país que a gente quer e a gente possa colocar ele em prática. em algum Eu vou momento. dizer para vocês uma outra coisa. Por favor, em algum Há momento. 55 anos atrás, Ai, o presidente da República desse país chamava-se Garrastazu Azul Médici. ok. O presidente da República desse país chamava-se Garrastazu Azul Médici. Garrastazu Médici. O ministro da Fazenda chamava-se Antônio Delfim Neto. Chamasse? E a economia desse país crescia a 14%. Tá. Naquele período, a Arena elegeu quase todos os governadores do país, elegeu quase todos os deputados desse país e quase todos os senadores. Tá. Em 1974, há 51 anos atrás, houve uma virada na política e o PMDB elegeu 16 senadores. Não sei se vocês estão lembrados. Não. Eu lembro porque aqui em São Paulo a gente conseguiu eleger o Quércia contra o Carvalho Pinto. E foi uma afronta para o Carvalho Pinto. Nossa. Mas eu estou contando esse caso Por para quê? chegar a um outro número. Naquele tempo, a publicidade do partido Toma, político dá um que ganhou as golinho. Dá um eleições, golinho para agilizar. do PMDB. Vai. Os que têm a minha idade devem se lembrar uma frase que dizia: o sol nasceu para todos, mas também nasceu para mim. Era o slogan do PMDB naquela época. Slogan. E naquela época o PMDB dizia na televisão que nós tínhamos um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Ah, Presta atenção. Há 51 anos atrás, a propaganda na televisão de um partido político que depois virou um partido que elegeu quase tudo, era de que nós tínhamos no Brasil um déficit habitacional de 7 milhões de casas. não sei se é Vocês verdade. viram eu levantar e conversar ali com meu companheiro Renato. Eu fui perguntar para o Renato, quanto é o déficit habitacional hoje no Brasil? Quanto é o quê? Renato, quanto é o déficit habitacional hoje no Brasil? O quê? Renato, quanto é o déficit habitacional hoje no Brasil? Ele falou, 7 milhões de casas. Olha, coincidência, hein? Ou seja, são 51 anos depois. 7 milhões de cada, mesmo sendo o meu governo o que mais construi casa, porque desde que a gente começou Minha Casa Minha Vida, É porque ele parou agora, ele se lembrou que ele que teve o cara que mais esteve no governo foi o PT nesse período. Mas vou dar um recado para ti, é que também a população aumentou, tudo aumentou, então, na verdade, diminuiu o déficit, se tu pensar que ele, né, aumentou de lá em 1970, lembra a música? 90 milhões em ação. Eram 90 milhões o número de habitantes. E agora é 213, 215 e continua nos 7 milhões, então, ou seja, diminuiu. Né? Mas aí ele se lembrou, mas peraí, um pouquinho que besteira que eu estou falando. Se eu tive 2 vezes, depois a Dilma teve 2 vezes, eu voltei agora. Será que eu sou meio culpado disso? Aí o Tico e o Teco, que estavam lá, bêbado, já tinha tomado. Teco, cara, acho que ele falou merda, Tico. Porra, essa, até eu achei que ele falou merda. já fizemos quase 8 milhões de casas. Ó, tem que dizer que ele. E ainda Nossa. temos um déficit de 7. Opa, Significa que nós estamos enxugando gelo. queria pensamento Significa, merda. companheiro Haddad, companheiro Rui, companheiro Barroso, companheiros empresários, significa que nós precisamos fazer muito mais. Companheiro Porque Barroso por é mais legal. que a gente faça, a gente sabe que a maioria das casas construídas nesse país ainda é casa construída no mutirão, tá, pelas pessoas que invadem um terreno, que compram um terreninho 5 por 25 e vai fazendo as casas toda torta, mas vai fazendo. Ih, se empolgou. Quando nós criamos o programa Ixi, se empolgou. Moradia, nós tínhamos naquela época 3 milhões e 700 mil casas construídas pelo próprio povo.
Mutirão, E mutirão, nós estamos mutirão. fazendo muita casa e ainda temos 7 milhões de déficit. Por Interessante. que eu estou dizendo isso? Eu estou Você dizendo também. isso porque companheiros e companheiras do governo, companheiros e companheiros empresários, Barroso companheiro. nós precisamos dar um salto de qualidade Bora naquilo lá. que nós fizemos. Bora lá, rapaz. Bora. Eu, da mesma forma que eu dizia para o Haddad, quando ele era... Nós temos que dar esse salto de qualidade. Agora vamos ver se ele diz o que nós temos que fazer. Vamos fazer esse salto de qualidade? Bora lá. Precisamos? Bora lá. Vamos. ministro da Educação. Haddad, a gente não pode, passar para a história depois de governar esse país sem dar uma revolução na educação desse país. Ixi, passou. E conseguimos fazer uma coisa que ninguém esperava que a gente fizesse. Ideologizar. A maior quantidade de universidade na história desse país, a maior quantidade de campos avançados nesse país e a maior quantidade de institutos federais nesse país. Tinha 140 construídos em um século. E nesse período nós vamos terminar o meu mandato com 782 institutos federais para qualificar a mão de obra desse país. Fábrica de militante. Fábrica de militante. Só que só militante, fazendo militante. Nós tivemos um compromisso com todos os 5.600 prefeitos desse país para que a gente possa alfabetizar até 2030 80% das nossas crianças até o segundo ano de escolaridade. Vai. Porque se a gente não alfabetizar, o ensino futuro dele estará perdido. Tu que é presidente pela terceira vez. Passar, ele vai ficar mais atrasado ainda. Fala desse jeito? Nós estamos assumindo um compromisso de fazer escola de tempo integral. Dá um exemplo. Tu é presidente pela terceira vez, tu continua, teu português está cada vez pior. Matou o plural. Foi tu que matou o plural. Tu tá cada vez pior. Tenta melhorar para dar o exemplo para esse pessoal, para a criançada. Olha, eu que mando aqui e que não tenho saco para ler, vou melhorar também. Fala isso. Tá? Faz isso. Não apenas para garantir ao estudante que fique na escola com mais garantia, mas para dar flexibilidade à mãe e ao pai de poder ter uma atividade fora de casa e saber que o filho está tendo cuidado, que não está à mercê de uma bala perdida em qualquer viela desse país. Ixi. E tudo isso custa dinheiro. Opa. E a definição que nós temos que ter é se isso é gasto ou investimento. Já misturou as bolas, não tem o que dizer. Essa é a grande definição que a gente tem que ter enquanto governo. Não tem o que dizer. Na minha opinião, tudo isso é investimento. Parabéns. Vamos investir. Da mesma forma que investir na construção de casa para o povo, ninguém pode dizer que é gasto. Quem é que disse? É investimento. Mas quem é que disse ao contrário? Porque não só você está construindo ativos produtivos para a sociedade, para o país, como você está dando garantia. Quem é que não quer um ninho? Vocês já viram um passarinho não querer construir o seu ninho, toda primavera? Meu Deus. Então, companheiros, nós precisamos dar um jeito de dar um salto de qualidade. Qual Se seja? fazer a quantidade de casa que nós estamos fazendo ainda não dá conta da gente vencer esse tal de déficit habitacional, é preciso que a gente seja criativo e que a gente pense mais. Como é que seria? É preciso criar mais dinheiro, inventar mais fundo, inventar mais alguma coisa, porque nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda tem muita palafita nesse país. Eu fui estes dias no Porto de Santos, ali no Guarujá, para dar início à obra do túnel. Inventar dinheiro. É uma verdadeira palafita, porque nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda é preciso que a gente pense mais. É preciso criar mais dinheiro, inventar mais fundo, inventar mais, que a gente pense mais. É preciso criar mais dinheiro, inventar mais fundo, inventar mais alguma coisa, porque nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda tem muita palafita nesse país. Eu fui estes dias no Porto de Santos, ali no Guarujá, para dar início à obra do túnel. É uma vergonha. São Paulo é o estado mais rico da federação, a quantidade de palafita entre Santos e Guarujá. Guarujá. Não é possível. O governador, o presidente, o prefeito vê. Porque o povo anda a pé, mas ele anda de helicóptero. Eles é então, tu, cara. Certamente ele vê se tem palafita. Então, esse encontro aqui, querido, eu queria dizer para vocês que a gente tem que tomar uma decisão, Renato. É o seguinte, primeiro, eu quero te parabenizar. Parabéns. Eu conheço muitos presidentes de sindicato. Eu conheço muitos presidentes da associação empresarial. E posso te dizer uma pouca. Tem poucos igual a você. Poucos. Poucos igual a você.
Parabéns, Renato. Eu sou daquele que prefere falar bem na frente e E falar mal bem nas costas. publicamente, porque tem gente que E fala mal bem nas da costas. gente no individual e por detrás fala mal. E por que eu acho que você é um dos melhores que eu conheço? Por quê? Porque você, da mesma forma que tem capacidade de reconhecer as coisas que nós fazemos, É interessante. você, com a mesma capacidade, cobra aquilo que faltou ser feito. É de Interessante. homem assim e de mulher assim que nós precisamos. Só tá falando de homem e mulher, hein? Que a gente seja Os mais cara, verdadeiro. os que estão no meio não estão Que gostando disso tipo de aí. país que a gente deseja? Deseja? E esse país, Sabe? ele só vai dar certo se a Constituição Civil der certo. Esse país, ele só vai dar certo se a Constituição Civil der certo. E esse país, ele Fantástico. só vai dar certo se a Constituição Civil der certo. Nós vamos fazer até o final do meu mandato Vamos. 46 concessões Vamos fazer. ferrovia e rodovia nesses países. Opa. Onde? Contra meia dúzia que foi feito, sabe, durante tanto tempo atrás. Sabe? E nós vamos fazer concessão sem fazer outorga. Porque a tal da outorga era quase que vender uma estrada para que o governador tivesse dinheiro para fazer outra obra. E o preço da outorga era colocado no preço do pedágio para quem pagar, para o usuário pagar. Não, tu quer Então, pegar o isso Estado aí de está outro tirando, jeito. nós estamos tirando a outorga Pedágio vem para muito que o pouquinho. beneficiário da concessão Pegar de outro jeito. seja o usuário. Opa. O motorista de carro, de caminhão, de ônibus, que é quem precisa ganhar. Ah, interessante. Não é o governo que precisa pegar 8 milhões, 10 para fazer outra coisa. Quer pegar mais. Isso Então, é muito esse pouco. país, companheiro, só será construído Nesse país. se vocês quiserem. Opa, botou no nosso. Esse país precisa, de uma vez por todas, sabe, evitar as bravatas. Quem é que imaginava que a gente pudesse aprovar uma reforma tributária nesse país? Vamos ser francos, olhe para mim. Vamos lá. Quem é que acreditava que a gente podia fazer uma reforma tributária nesse país? Essa porcaria. Deixa eu ver essa. De novo, quero ver isso aqui, peraí. Quem é que acreditava que a gente podia fazer uma reforma? O que ele tem na sobrancelha, cara? Será que. Uma coisa tipo. Creme de leite, cara. Não sei o que é aquilo. Reforma tributária nesse país com um Congresso teoricamente adverso. Não sei se vocês se lembram, o meu partido só elegeu 70 deputados, de 513. Era impossível, teoricamente, você imaginar que a gente ia aprovar uma reforma tributária. E ela foi aprovada. Dá um golezinho, dá um golezinho, dá um golezinho. A primeira reforma tributária aprovada num regime democrático. Centralizou porque quando tem tudo ditadura agora. é fácil. É a pior coisa Mas do quando tem Brasil. democracia, você tem que ouvir, tem que ler as críticas da imprensa, ouvir as críticas dos jornalistas, ouvir os partidos, os deputados, os senadores criticar, ouvir o sindicato reclamar, ouvir os empresários fazer pressão daqui e de lá, e nós conseguimos. Graças à capacidade de articulação do nosso companheiro Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda. Aplaudir. E vamos aplaudir! Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar uma PEC da transição? Quando nós ganhamos as eleições, nós começamos a governar 2 meses antes, porque esse país não tinha previsão sequer de pagar as dívidas do outro presidente. Ixi, lá vem, ó. Lá vem e nós agora. aprovamos uma PEC da transição. A do Biro Lira agora. Com um Congresso que tinha votado contra nós. Contra nós. Isso chama-se capacidade de articulação política. Lembra do Isso mensalão lá? 2005 teve mensalão. Chama capacidade de conversar com os contrários. Chama-se capacidade de ceder. Capacidade de convencer. Sim. Capacidade de compreender que não é o que nós queremos que tem que ser aprovado. Não sei por que me lembrei do mensalão. Lá em 2005. Tinha uma capacidade também de convencer o pessoal aí. Agora deram uma oficializada no mensalão. Não sei se tu sabe. Não é nada contigo. Possível que vai ser aprovado. E é por isso que as coisas estão dando certo. Aonde, querido? Aonde? Eu estive em 25 de janeiro do ano passado, de 2003, em Hiroshima. Onde? Estava lá visitando eu e o presidente dos Estados Unidos, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Se fosse presidente dos Estados Unidos, eu jamais iria no lugar que jogou a bomba. Ele não falou Hiroshima. Ele foi. E lá eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI. Ó, bravata. Ele não gosta... nem me conhecia, presidente Lula. Ele não gosta de bravata, né? Olha lá, vamos ver a bravata aí, ele vai contar agora. Presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia, presidente Lula. Presidente Lula,
Não gosta de mulher, né? O Brasil está difícil, a coisa. Está desmerecendo as mulheres. O Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, você nem me conhece? Eu não te conheço? Sabe? Como é que você fala que o Brasil vai As crescer 8%? bravacas. E a resposta veio no final do ano. O Brasil cresceu 3,2%. Quando isso, filho? 3,2%. Quanto tempo faz Depois isso, filho? começou os outros, porque está cheio de especialistas nesse país. Opa! Ficou bravo Não tem agora. um especialista para dar um palpite bom. É só para dizer de graça, não vai dar certo. Ficou Mas não é ficou possível. bravo. O jeito de pensar, a economia não vai crescer. Ah, A ficou bravo. economia não vai crescer. Hum. Está cheio de dono da verdade. Está cheio de professor de Deus dando palpite de economia. Carinha de mal, carinha E de essa mal. vai crescer 1,5%. Ela não vai passar. Crescemos 3,4%. E presta atenção no que eu estou falando para vocês. Opa! Apesar da taxa de juros, Opa! Se empolgou. apesar do Trump, Ixi, pode ficar certo que nesse país nesse país? está acontecendo um milagre. Oh, Não é o milagre da macroeconomia, qual é? é o milagre da microeconomia. Porque, Nanoeconomia. embora eu não tenha um curso de economista da Unicamp, nem da USP, nem da Taxaste Fundação também, Getúlio taxaste Vargas, também. nem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na Ai, mão não de todos. acredito. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, vivendo de especulação, recebendo dividendos e aplicando. Não. Esse dinheiro precisa circular. É por isso que nós temos hoje a maior e mais importante política de microcrédito da história desse país. Eu quero o dinheiro maior e mais importante política de microcrédito da história desse país. Nós temos hoje a maior e mais importante política de microcrédito da história desse país. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo de baixo. O pessoal do andar de baixo, ele tem o direito de ter um crédito. Ele tem direito de tomar 3, 4, 5 mil reais emprestado. Na hora que ele tem um dinheiro, ele vai para o comércio. Pronto. O comércio vende e gera um emprego. E vai para a indústria. A indústria gera mais um emprego, gera mais um salário. E é isso que está acontecendo no Brasil. Goela Aí a abaixo. Caixa Econômica falou dos créditos dela aqui, do Banco do Brasil é igual ao maior, do BNDES é igual ao maior, até o Sebrae estava dizendo, eu já emprestei 4 bilhões para a cooperativa. Ficou bem louca. E esse Ficou dinheiro bem circula no mercado. Tá bem É isso louca. que eu queria que vocês compreendessem. Olha a sobrancelha. E nós ainda temos coisa para falar, vai ter novidade para falar. Fala aí. Não vou dizer, porque a gente, se falar e não aconteceu, eu estou desgraçado. Então, eu vou primeiro esperar a galinha botar o ovo para saber se o ovo é bom, de segunda, de terceira categoria, pequeno ou grande. Gema. Mas veja, esse país tem que dar certo, cara. Eu não voltei a ser presidente pela terceira vez para fazer um governo pior do que eu fiz no primeiro. Ah, não. Eu não sou que nem o Corinthians, que vai para a Libertadores e já perde logo no começo. Eu quero ser campeão desse negócio, eu quero ganhar a Libertadores, ser campeão do mundo. E eu só vou ser se o Brasil for. E eu acredito. Normalmente o Corinthians ganha muito quando, né, os juízes dão muita atenção pro Corinthians, né? Quando a gente fala, mas precisa pensar no futuro, no passado, não tem futuro melhor do que você recuperar as coisas que deram errado no passado. Esse país foi semi-destruído. Opa! Vocês sabem disso. Vocês sabem. Quem sabe? Porque vocês conviveram, tiveram reunião, tiveram debate com o ministro da Fazenda, com o presidente da República. E vocês sabem como é que estava esse país. E nós queremos entregar esse país para que os nossos filhos e os nossos netos possam termos. E sabe como é que estava esse país. Quem é que poderia responder diferente ali? Ninguém, né? Acho que nem o Barroso disse, nós vencemos o bolsonarismo. Não vai ser ele, né? O resto é tudo da galera. Vai. E nós queremos entregar esse país para que os nossos filhos e os nossos netos possam viver um país com padrão de classe média. Sabe, não custa nada, todo mundo quer morar, todo mundo quer comer, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer caçar bem. Lugar comum. Não é assim que a gente quer construir uma sociedade em que todo mundo tem uma educação de qualidade. E o que tu vai fazer para isso? É por isso que eu aposto que esse país vai ter que dar certo. Nós mandamos um projeto de lei agora. Opa, aí nós queremos ver. Veja que absurdo, gente. Mandamos um projeto de lei anistiando do pagamento, inventando do pagamento de imposto de renda. Inventando? Todas as pessoas. Inventando do pagamento de imposto de renda. Inventando do pagamento. Inventando do pagamento de imposto de renda.
todas as pessoas que ganham até R$ 5.000. É a única coisa que esse homem fala, que ele tem É para falar. nada. É a única coisa. R$ 5.000 é nada. Nós já temos isenção até 2 salários mínimos. E vocês sabem quem é que tem que pagar essa compensação? Quem tem que pagar são 141 mil pessoas. Mas eu te dou uma ideia, em vez de as pessoas terem que pagar, se tu parar de gastar, se a tua mulher parar de gastar desesperadamente, se o teu desgoverno, que tem 40 quase ministérios, só não tem 40 para não ficar ali babá e os 40, né? Só por isso que tu não tem 40. Se tu diminuísse isso, porque tem gente lá que não está fazendo nada, se tu diminuir isso, tu já tem dinheiro para tudo. Para nós, já tem para nós, velho. Sabe? O país já ia dar certo. Se tu parasse de gastar, volta. Vai. Pagar Quem vai pagar? são 141 mil pessoas. Opa. Que ganham mais de 1 milhão por ano. Oh, tá certo aí. Vocês Que acreditam que tem trabalharam pra gente que não cacete, vão quer? pagar pros que não trabalham. E pagar uma merreca é pagar um pouquinho de nada. É. Não chega ao máximo 10%. As pessoas não querem pagar. Não querem, não. O projeto está no Constitucional. A gente acha que vai ser aprovado porque é uma coisa de fazer justiça social. Sabe? E a gente sabe que no Brasil é preciso fazer justiça social e o imposto de renda é um jeito da gente beneficiar aqueles que ganham menos. E eu sempre achei que quem ganha até 5 mil não deveria pagar imposto Sempre de renda. achou isso, tá? Aliás, eu sempre achei que salário não era renda. Opa. Renda é o cara que recebe, sabe, dividendo, bilhões de bilhões e não paga nada. Opa. Renda é o cara que tem aí 3, 4, 5, 6, 7 milhões de herança e paga só 4% de imposto, quando nos Estados Unidos paga 50%. Opa, e os Estados Unidos é Eu bom. estou dizendo tudo isso para vocês saberem o seguinte: esse país vai ter que dar certo. Na marra. Esse país vai ter que dar certo. E, Vamos pelo fazer. amor de Deus, vocês têm que ajudar a gente a acabar com essa marca de 7 milhões. Faz 51 anos, gente. É bacana, divertido. 51 anos. Vocês já fizeram casa, todo mundo aqui já deve ter feito muita casa. Mas algo está acontecendo, parece que a gente está enxugando gelo. Depois de 51 anos, eu pedi para o meu presidente do sindicato quantas casas falta fazer? 7 milhões. Cara, eu não vou viver mais 51 anos, eu vou viver só até 120 anos. Pelo amor de Deus, vamos, pelo menos para o povo brasileiro, pagar essa dívida. Vamos, se não zerar, pelo menos alguém me dizer, Lula caiu para 6.999.000 o déficit. Aí eu ficarei feliz. Muito obrigado, gente. Boa sorte para todo mundo. Ele acha que terminou assim o show, né? Em alta, porque aí ele fez uma ponte para aquele início. Então tá, é isso.